Meus amigos, que os bons espíritos nos ajudem no trabalho da noite com as bênçãos do Senhor. O nosso ponto hoje a ser estudado é aquele que diz, que nos passa o capítulo 14 do Evangelho de João, onde o apóstolo registra o pensamento do Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse é um ponto que daria um estudo muito vasto para o nosso conhecimento mais aprofundado. O que vem a ser a casa do Pai, senão o universo? O universo é a casa do Pai. O tamanho do universo é simplesmente inconcebível. Então, muitas vezes nós chamamos o universo de infinito. Mas o universo é finito ou infinito? Para nós, criaturas profundamente limitadas, é mais cômodo dizer que o universo é infinito. Mesmo porque, se você estabelecesse, não, o universo começa aqui e acaba aqui, haveria alguma coisa depois desses limites. Nós, criaturas desse mundo terrestre, nós somos assim, aculturados em limitações. Para nós tudo tem começo, tem fim. Infinito para nós, o nosso cérebro não tem registro. A outra pergunta sobre o universo, se ele sempre existiu ou se ele teve um começo. A nossa ciência fala muito do Big Bang. Nós aceitamos o Big Bang para continuarmos bem seres humanos, com os pés bem no chão. Aceitamos o Big Bang parcialmente. Ele foi um fenômeno astronômico responsável por um segmento pequenino do universo. Porque se para nós o universo é infinito, qualquer valor é nada em relação a esse infinito. Então a teoria do Big Bang, ela serve para acomodar os nossos pensamentos, pelo menos por hora. Nas esferas espirituais, há muitos conceitos assim, difíceis de serem passados aos encarnados. Porque a gente só entende uma coisa quando consegue vivenciar, sentir aquilo com profundidade. Senão fica assim, abstrato. Outra questão, o universo é eterno, sempre existiu, ele teve um começo. Aí nós temos, como espíritas, uma resposta muito objetiva, contundente mesmo. Vejam só, amigos, nós deixamos lá naqueles tempos longínquos, de milênios passados, a ideia do politeísmo. O povo hebreu foi o primeiro povo monoteísta da história da humanidade. E nós, espíritas, somos monoteístas. Nós admitimos que existe um Deus, um Criador universal. Ora, se o universo fosse eterno, ele não teria sido obra de Deus. Aí nós voltamos ao politeísmo. Então, a nossa tese, a nossa filosofia, o universo é obra de Deus. Mesmo porque não existe obra sem autor. Aqui eu tenho um guarda-chuva, né? Eu diria que a pessoa que fez esse guarda-chuva é uma pessoa até inteligente. O cara que bolou o guarda-chuva, né? Tiveram algumas coisas que marcaram a época na história do
do mundo moderno. O clipe, aquele clipezinho em papel, né? Sujeito inteligente, né? Fazer um clipe, prender 2 papéis. Guarda-chuva, a mesma coisa. Veja, diríamos, o guarda-chuva, não, ele é obra do acaso. O que é o acaso? Quem é o acaso? O acaso não é ninguém, não é nada. E ninguém e nada pode fazer uma coisa inteligente. Assim é o universo. Meus amigos, estudar o universo é uma coisa assim, apaixonante. É que aqui a cidade de São Paulo é muito ingrata com isso, né? A iluminação não nos permite ver o céu à noite. Da minha cama, nas madrugadas, eu vejo o Cruzeiro do Sul. 5 estrelinhas. Na verdade, o Cruzeiro do Sul tem 54 estrelas. O universo é uma coisa tão fantástica. Nós moramos num aglomerado de astros, que é, na linguagem dos astrônomos, uma falsa nebulosa, uma galáxia. As galáxias são chamadas também de falsas nebulosas. Ela é um aglomerado de astros tão grande, aquele stardust do inglês, que parece uma nuvem, né? Quando nós olhamos no céu, parece uma nuvem, Andrômeda, né? A gente parece uma nuvenzinha perdida lá no infinito. Claro que aqui em São Paulo, os paulistanos precisavam olhar mais para o céu, não é isso? Filosoficamente, principalmente. Então, meus amigos, a nossa morada cósmica, que é a galáxia que moramos, a Via Láctea, a Terra é tão inexpressiva nesta galáxia que ela é assim como se você fosse numa praia e pegasse um grãozinho de areia, assim. A Terra é menos que isso em relação à galáxia. Tão grande que ela é. E ela é um aglomerado, e ao seu lado tem outro aglomerado, mais à direita outro aglomerado, e assim o universo é formado de células, que são essas galáxias que a nossa mente não pode conceber. Então diríamos, e isto é obra do acaso? Como? É uma obra de uma inteligência fantástica. Então, meus amigos, o universo é obra de Deus. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como revelaram os espíritos a Allan Kardec. Perguntou, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o universo é a obra de Deus. Nós somos ainda seres muito, muito limitados para entendermos esse todo majestoso que nos causa vertigem. E plagiando Emmanuel, são moradas celestes cantando as glórias de Deus. Estou repetindo literalmente o pensamento do dileto romano do livro Há 2000 anos. Isso é uma propaganda para vocês lerem o livro. Quando nós perguntamos, falamos aos espíritos com os quais nos comunicamos sobre o universo, eles mesmos mais adiantados, aqueles que nós não conseguimos ver devido à sua dimensão, mas que conseguimos sentir forte a sua presença, ouvir-lhe a voz, eles dizem que não sabem, que são ainda almas muito primárias para devassarem o universo. E eles nos falam que cada pontinho luminoso desse no firmamento é um centro cósmico pululante de vida majestosa, como é a nossa Terra. E o que acontece? O universo é de um gigantismo inimaginável para nós, e no momento que ele se desdobra numa miríades de moradas espirituais em torno de cada um desses astros, então você multiplica o universo por muitas e muitas vezes, milhares, centenas de milhares de vezes, e o universo atinge dimensões que
que a gente quase tem um desmaio porque o nosso cérebro não consegue digerir tais dimensões. Então esses espíritos preferem, primeiramente, por uma questão de oportunismo. O que adianta falar a nós de particularidades da vida cósmica? Não serve para nada. Mas falar das coisas que nos envolvem, nos mundos que habitamos, isso é muito importante. Na minha terra tem um ditado que diz assim: quando você vê a barba do seu vizinho pegar fogo, põe a sua de molho. É um ditado popular. Então, nós vemos esses espíritos, e aqui nesta casa, isso é uma rotina diária, sempre. Não só diária, é porque o dia tem 24 horas. Muito especialmente nas noites, nas madrugadas. Eu vim aqui em espírito assistir um dos trabalhos espirituais à noite. E saí daqui profundamente tocado com o trabalho que é feito, e essa noite foi feito com as mães pobres, que aqui vieram das favelas, das periferias, da grande megalópole paulistana, vieram para receber instruções, como cuidar de seus filhos. Eu fiquei profundamente emocionado com a experiência. E profundamente grato a Deus pela oportunidade. Então, meus amigos, nós somos cercados de vida, e é isso que os Espíritos nos trazem. Nos mostram quão felizes são aqueles que às vezes passaram uma vida profundamente modesta na Terra, mas que cumpriram com seus deveres. Eles se postam nas regiões espirituais, circunvizinhas do planeta terráqueo, bastante felizes, junto com os seus entes queridos, sob o amparo precioso dos amigos espirituais. Como disse Jesus, nesse capítulo 14 do Evangelho de Mateus: eu vou à frente preparar um lugar para vós. Meus amigos, Jesus está na nossa frente, preparando o lugar para nós. E Ele quer que nós estejamos com Ele nesse lugar. Para onde eu estiver, vós estareis comigo. Meus amigos, que privilégio, não é? Que privilégio. Nós falamos de Jesus e não fazemos a ideia quem é Jesus. Jesus já era um espírito estelar antes da formação da Terra. Então ele está a uma distância vibratória que a nossa mente não consegue entender ainda. Então esses espíritos nos falam a respeito da vibrante vida que existe em torno do nosso planeta. E os espíritos, atendendo às perguntas de Allan Kardec, do seu grupo na Sociedade Espírita de Paris, eles explicaram que é muito difícil analisar os mundos para o cidadão terrestre. Mas, didaticamente, pode-se dizer o seguinte: você pode dividir os mundos, agrupá-los em 5 categorias. Mundos primitivos, que são aqueles mundos onde, aos quais são vinculados os espíritos recém-criados pelo Criador. São espíritos tão primitivos que a sua vida é puramente material no planeta e também nas adjacências planetárias. É uma vida amoral, digamos assim, eles não tem nenhum senso de moralidade. Segundo, são os planetas, um degrau acima, de provas e expiações. E os espíritos não precisam nos explicar o que é um planeta de provas e expiações, porque nós estamos nele. A Terra é um mundo, vamos dizer, de segunda categoria.
puxa vida, já temos algum progresso. Esse mundo terrestre e os seus similares pelas vastidões cósmicas. Depois você tem os mundos de regeneração. Vejam, nós habitantes terrestres, as pessoas sensíveis, e a gente, aqui e ali, ouve alguém dizer isso. Eu sinto no ar que vai acontecer uma mudança. E muitas pessoas dizem que o mundo vai se acabar. Meus amigos, ele só se acaba lá em Hollywood. Lá em Hollywood, vocês não sabem, né? Ou alguém aqui mora em Beverly Hills. Talvez, né? Alguém aqui incógnito. Vejam só, lá em Hollywood vem assim, um grande asteroide, uma trombada com a Terra, né? Aí o Mel Gibson pega esse guarda-chuva e empurra aquele asteroide para longe. Puxa, aprecio muito o Mel Gibson, especialmente o seu saldo médio bancário. Ele não faz um filme por menos que 20 milhões de dólares. Coitadinho, né? Deus o tenha lá muito feliz. Mas ele é um cara legal. Então vejam, os planetas de regeneração é um estágio que nós estamos nos preparando. E eu estou convencido de que essa massa de espíritos retardatário, essa massa será transferida para mundos primitivos, porque são aqueles irmãos nossos, por mais que a gente fale e peça, são impenitentes, galvanizados no mal. É o nosso grande pesar. Depois você tem os mundos ditosos, onde o mal já não existe mais. São estâncias felizes. E por último, os planetas celestes, os mundos celestes, onde habitam os espíritos redimidos, os espíritos puros. Então são 5 categorias ensinadas pelos espíritos na obra de Kardec. E que bastante racional. Então vejam, amigos. Aí vem mais um detalhezinho importante. É um pouco complicado explicar essa temática para quem não é do ramo. Nós, seres humanos, quando nós vestimos esse macacão de carne e mergulhamos nas fronteiras terrestres, afinal de contas, o que é a Terra? O que é a nossa esfera? É bom vocês irem se habituando com essa expressão esfera, porque aqui nós falamos região, distrito, país, continente. No mundo espiritual usa essa expressão esfera. A nossa esfera carnal, ela tem uma característica interessante. É onde o espírito tem as suas potencialidades espirituais fortemente reduzidas para que ele possa se concentrar numa obra. Por exemplo, alguém que se dedica à educação, ao direito, à medicina, à engenharia, à construção civil e vai por aí. E também a vida familiar. Uma coisa muito fácil, vida familiar, isso. Puxa, uma beleza, um doce. A vida familiar. Então nós vimos a Terra com as nossas potencialidades reduzidas para nós nos concentrarmos numa programação pré-estabelecida. Muito difícil de ser mudado. Aparecem uns tolos, uns tontos, que dizem, não, você me dê R$600 e eu mudo a sua vida. Eu tenho umas palavras sacramentais, mágicas, ainda há quem acredite nisso. Meus amigos, são os falsos profetas ao qual Jesus se referiu de maneira muito ostensiva e só não aprendemos se não quisermos. Então vejam, amigos. Então nós vimos para a Terra fortemente limitado. Vocês querem ver? Por exemplo, a nossa visão capta ondas luminosas, os fotônios, do vermelho até o violeta. O ultravioleta escapa à nossa visão. O infravermelho abaixo também não enxergamos. Mas não é por acaso.
porque é necessário limitar um indivíduo, o cidadão terrestre, para ele se dedicar a uma obra. Se ele tiver toda a potencialidade espiritual, ele perde a oportunidade. Deitar no leito com o nosso homicida da encarnação passada, ou de quem fomos o algoz no passado, não dá certo. Então, com o Evangelho, nós conseguimos viver num ambiente hostil e tirarmos pelo menos uma nota 8 e sermos promovidos às regiões espirituais superiores. O nosso pavilhão auricular, os nossos tímpanos, que captam as vibrações do ar e levam até o fulcro cerebral, que é o centro da audição, e aí nós vamos, é o cérebro que escuta. Eu confesso, cara, quem escuta é o espírito. O nosso cérebro, como diz o professor François Lermite, que foi uma das expressões mundiais, cientista nobilíssimo da neuropsiquiatria, e que dizia: o homem conhece anatomicamente o cérebro, mas os seus circuitos elétricos desvendaremos antes os segredos das estrelas, antes de conhecê-los em suas particularidades. Então, meus amigos, assim como um painel de um avião, um grande avião, por exemplo, um Airbus 747, você vê aquele painel que tem de tudo ali. Meu Deus do céu, LED que não acaba mais, luzinha, botãozinho, chavinha, tudo. Assim é o nosso cérebro, para o nosso espírito. É um painel do nosso corpo somático que o espírito comanda. Então, meus amigos, falávamos da audição. Nós conseguimos escutar vibrações de 60 a 17 mil ciclos por segundo. Abaixo de 60 ciclos, não ouvimos. Acima de 17, também não ouvimos. Porque precisamos ter as nossas potencialidades espirituais reduzidas para uma tarefa, uma programação, nossa missão terrestre. E se nós conseguirmos galhardamente cumprir os nossos compromissos reencarnatórios, sairemos como vencedores. Como Constantino, que pela primeira vez ergueu ao ar uma espada em defesa do Cristo. Então, meus amigos, mas os cachorros ouvem até 50 mil ciclos. E os morcegos? Eles ouvem frequências de 300 mil ciclos por segundo. É uma coisa espantosa. Então o morcego não enxerga com os olhos, ele enxerga com os ouvidos. Uma precisão inigualável. Eu pergunto, e quem fez o ouvido do morcego? Foi um acaso. Foi nada, foi a natureza. E o que é a natureza? Senão a obra de Deus. Então, meus amigos, nós somos limitados propositalmente. Quando nós trabalhamos duramente, temos chance de sermos promovidos do mundo em que nos movimentamos para mundos mais adiantados. Meus amigos, é uma felicidade que não tem tamanho, especialmente se pudermos levar conosco aqueles que amamos. Porque, meus amigos, muitos procuram o paraíso. E uns dizem, é aqui, é acolá. O paraíso é onde estão os nossos amores. Porque irmos para as instâncias celestes sem os nossos amores? Perde o interesse, perde a graça. Foi por isso que Jesus nos disse, eu vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, vós estareis comigo. Ou simplesmente porque Ele nos ama profundamente. Nos conhece a cada um de nós pessoalmente. Quem pinta Jesus lá no céu das conveniências das religiões tradicionais, num trono de ouro servido pelos anjos, fala uma pataquada, uma imbecilidade obscurantista. Jesus está ao lado de cada um de nós, enxugando nossas lágrimas, estimulando-nos para uma vida melhor, para que cumpramos com as nossas responsabilidades. Mas Ele não pode tirar as nossas cargas, das quais nós precisamos, as nossas lutas abençoadas.
Então, meus queridos amigos, podemos ser promovidos para mundos mais elevados, com certeza, como também ser impenitentes, imprudentes, perseverarmos no mal. Esses espíritos são, por vezes, transferidos para mundos primitivos. Meus amigos, é fácil a gente teorizar, é terrível viver essa experiência. Nos contam os nossos diletos amigos espirituais que lá no céu existe uma constelação muito conhecida dos espíritas. Os espíritas conhecem muita coisa, mas tem algumas coisas que não conhecem. Nós pretendemos tocar nesses assuntos mais adiante. Existe uma constelação e se você viajar à velocidade da luz, você leva 52 anos para sair do sistema solar e viajando a 300 mil quilômetros por segundo chegar a essa região. Essa região, num passado remoto para os nossos números, os nossos usos e costumes, o cidadão terrestre estava deixando as cavernas e essa constelação estava mais avançada cientificamente, espiritualmente, do que a Terra está hoje. Mas havia um grupo de impenitentes, calcinados no mal, não tinha jeito. Então esses espíritos foram transferidos para a Terra. É um tratamento de choque terrível. Sabem-no os que deles experimentaram. Então esses espíritos vieram para a Terra, alguns milhões foram recebidos pelo Cristo, que lhes prometeu que reencarnaria na Terra para ajudá-los no progresso espiritual. E nós, que éramos aqueles pouco mais que gorilas, grandalhões, tínhamos os braços muito compridos, eram o homem de Neandertal, os homens primitivos, e começamos a receber esses espíritos reencarnados entre nós. Era um choque terrível. Você imagine um cidadão do nosso século XXI reencarnar lá entre os chimpanzés. Seria um choque terrível, um choque espiritual. E aqueles espíritos viram ali na dor a experiência que a vida cósmica lhes trazia para que eles mudassem de caminho. Era o tratamento de choque. E foi graças a esses espíritos, os habitantes de Capela, que nós começamos a conhecer o fogo, a agricultura, a pecuária, a roda, não é isso? A roda foi a maior das invenções, tão simples, né? Tão simples. Sem uma roda, o mundo voltaria para a caverna. E eles nos trouxeram as construções, nós aprendemos a fazer casas, telhados, armas. Não a arma no sentido bélico, mas o arco e flecha, a lança. Nos ensinaram a pescar e também a religião. Meus amigos, vejam nas minhas telas mentais um templo primitivíssimo. O homem era quase um selvagem. Eles pegaram uma grande pedra que tinha um formato de uma caveira e ali eles fizeram um templo. E aqueles sacerdotes daquele mundo distante vieram ali pontificar a sua ciência e mostraram a mediunidade, os efeitos físicos e práticas terríveis que é nem bom falarmos a respeito. Então esses espíritos nos trouxeram principalmente progresso material. Muitas vezes a gente puxa Kelps, Kefre e Miquerinos, lá no Egito, aquelas grandes pirâmides. Ali não existiam aquelas pedras imensas, pesavam toneladas. Como aqueles egípcios
as cortaram com perfeição. Teríamos dificuldades hoje. Todos os recursos da engenharia civil, teríamos dificuldade de fazer uma pirâmide de pedra de 142 metros de altura. E tem mais, aqueles túneis, aquelas galerias internas, aquelas pinturas que nos encantam até hoje. Os aviões ingleses, quando sobrevoavam o Vale dos Reis, os instrumentos náuticos não funcionavam. Os ponteiros caíam. Tal magnetismo ali existente. O cinema explora muito isso. A volta da múmia. Então é uma múmia terrível. Né? Mas nada disso. Como aqueles seres faziam as mumificações. Você visita aquele museu que tem em Nova York, de história, é um belíssimo, um dos maiores museus do mundo. Então você vê aquelas peças egípcias, milhares de anos atrás, uma arte extraordinária. Aqueles sacerdotes egípcios eram os espíritos mais adiantados de Capela na época, só que eles eram orgulhosos. E meus amigos, vencer o orgulho é que vocês são pessoas, almas assim, já conquistaram a humildade, não fazem ideia o que é o orgulho. Como esses espíritos, estávamos conversando ainda há pouco, que habitam essas zonas inferiores, ali vivem porque querem, pelo orgulho. Fala e diga ele, sai daí, meu irmão, vamos orar ao Cristo, eles não querem. São galvanizados no orgulho. E aqueles sacerdotes egípcios, como aqueles sacerdotes em duas margens do Ganges, eles faziam coisas extraordinárias com faquirismo, eram capazes de apagar chamas ardentes, esôfago abaixo, eram capazes de enfiar uma lâmina e a radiografia revelava que a lâmina ia realmente até o estômago. O domínio que eles tinham, eram capazes de ficarem mumificados numa câmara, numa vida vegetativa fantástica, pelo domínio da mente. Nós conheceremos os poderes da mente mais tarde, porque hoje nós nos perturbaríamos, meus amigos. Não é que nós não possamos, não nos convém, os nossos tutores espirituais limitam os nossos potenciais espirituais para que nós tenhamos paz, para que nós não façamos dos nossos poderes espirituais armas em nosso próprio prejuízo. Então, meus queridos amigos, como dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Há também aquelas moradas que não são circunscritas a lugar nenhum. Referir-se ao Mestre ao estado de alma. A gente duvida do inferno, pergunta onde é que está o inferno? Meus amigos, o inferno está exatamente ao final de uma vida sem o Evangelho do Cristo. Há uma vida de mudanismo, de gozos, de facilidades. E quando os bons espíritos, na sua misericórdia, limitam os nossos potenciais mentais ou financeiros, ou a nossa beleza, nós olhamos no espelho, puxa vida, não dava para puxar um pouquinho para cá, cabelo, né? É isso. Não deve, por hora, meus amigos. A beleza física é um poder que talvez não soubéssemos manipular adequadamente, levando à perturbação. E é por isso que nós temos umas graminhas a mais, não é isso? Aquelas células adiposas de 20 a 30 bilhões de unidades que se renovam a cada 10 anos, que se aparecem mais gordinhas com o passar dos anos. É um cálculo matemático dos técnicos espirituais para que nós não fiquemos elegantes demais. É necessário cedermos um pouquinho para o nosso equilíbrio, para que nós
não abusemos das nossas possibilidades. Meus queridos amigos, agradecemos a esses técnicos espirituais que nos amparam, nos confortam para esse nosso conclave fraterno de espiritualidade. O Senhor nos guarde, nos abençoe, nos mantém em sua paz.